Tendências de primavera-verão 2025. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre as principais tendências que vem por aí para você ficar de olho. E a última é a mais polêmica. Vamos lá? Se eu puder resumir em pontos-chave o que a gente vai ver pela frente aí pelos próximos meses nas coleções de primavera e nas coleções de verão, seria um momento mais romântico da moda. Eu diria que isso vem desde uma influência boho, que já tá acontecendo, né, que já veio do inverno, a gente já tem visto essa estética boho com estampas, com movimento, com mais leveza, com camurça, com suede, tudo isso a gente tem visto desde o inverno, né, no comecinho do inverno até antes do inverno mesmo, desde o verão 2024 ali, a gente já viu essa influência boho. Mas nesse verão agora, eu pegaria todas essas referências boho que a gente viu até aqui e eu acrescentaria também uma referência muito forte do século XIX. Isso mesmo, a gente vai ver muita coisa que tem referência desse século, que são aquelas mulheres, pensa aí, espartilho, renda, camadas, babado, aquela coisa mais princesa. Então a gente pode dizer que vem muito dessa influência vitoriana, talvez, e esse tempero influenciou em tudo. É o momento que a gente vai ver agora nos próximos meses. Então, todas as tendências que vocês vão ver aqui, elas têm ali um perfume dessa época misturado ali com o que ficou do boho das estações passadas. Então, tendência número 1, a transparência. A transparência não é novidade para ninguém, né? Ela é uma tendência que a gente pode dizer que é até atemporal. A transparência, ela é um efeito ali da modelagem, é um efeito do tecido. Mas o que é o pulo do gato aqui nessa estação? Não é aquela transparência com uma pitada mais sexy, que a gente já estava até acostumado no inverno mesmo a ver isso. Muita peça de tule, muita peça mais delineada, contornando mais a silhueta com essa transparência. Nesse momento é uma transparência mais romântica. E aí esse romantismo da transparência a gente vai ver muito através dos tecidos. Então muita organza, muito chiffon, né? Muitos tecidos com esse toque de seda mesmo, que são mais delicados e que provocam essa transparência pelo tecido. Outra coisa que a gente vai ver são muitos detalhes bordados somados a essa transparência. Então aqui a gente já vai pensar na renda, com esse quê mais romântico, né? Não para esse lado mais sexy, como eu falei. A gente pensa em tule com pequenos bordados, pequenos detalhes. Vai ser aquela roupa também com mais movimento, não é aquela transparência muito ajustada ao corpo, é uma transparência mais fluida, mais solta, mais leve. E isso vai desde camisas, que vocês vão ver em tecidos mais sofisticados, né? Como numa seda, como eu disse, mas também vai até as saias, até detalhes na manga, até pequenos pontos mesmo, que arrematam e tem essa característica da transparência. Então vocês podem ficar de olho porque é um elemento que vem muito forte, a gente vai ver muito por aí. E eu diria até que uma transparência sempre com um quê de floral ali, então uma renda floral, um bordado floral em cima da transparência, a gente vai ver muito pela frente. E somada a esse detalhe da transparência, a gente também vai ver muitas camadas. E aqui vem forte aquela referência que eu falei pra vocês no começo do vídeo, de ser uma coisa meio vitoriana, meio século XIX, assim. Podem esperar por muitas camadas. É um momento de texturas. Então a gente vai ver muito plissado. Não que plissado tenha saído de moda, mas tem altos e baixos ali, né? Agora vai vir um revival ali do plissado e o plissado somado a outros materiais, como a transparência que eu falei antes, como a renda, como pequenos bordados. E pensem naquela roupa, gente, com camada. Então, é um plissado somado à renda, somado ao babado, sabe? São pequenos detalhes, de repente no punho, em saias, na construção de camisas, em detalhes da gola. A gente vai ver essas camadas mesmo, essa referência de sobreposição de matéria-prima, e tudo isso dá uma riqueza na roupa. Eu pessoalmente acho muito bonito quando tem essa mistura de texturas, e isso dá uma riqueza na roupa que é muito típico dessa época que eu falei pra vocês, né? Dessa era mais vitoriana, desse século XIX, porque são referências de roupa onde as pessoas se enfeitavam muito. É uma época marcada por muitas camadas, especialmente no vestuário feminino. Quantas camadas, quantas anáguas, quantas saias, quantas sobreposições tinha no guarda-roupa da mulher. Então a gente vai
ver isso, obviamente, super aplicado à nossa realidade, nos pequenos detalhes. Então podem esperar por muita roupa assim. E pensando em tecido, eu destacaria o cetim como uma aposta para esse momento de primavera-verão. O cetim, ele também é um material super atemporal. Tudo isso que eu falei até o momento são peças atemporais, são elementos atemporais. Não é uma coisa que você vai comprar e, né, vai se desfazer ou vai sair de moda. Nada disso é uma micro tendência que você vai consumir muito rápido, enjoar muito rápido. Não. Até o momento, tudo que eu disse aqui são elementos ali que constroem uma roupa e que vão estar mais em alta. E que se você investir, você pode adaptar depois. Então é um ponto bom. E o cetim, no caso, é uma peça muito atemporal, é um material atemporal. E dessa vez a gente vai ver ele muito em camisas, em conjuntos de camisa e de calça, aquela fluidez do cetim. E aí vai desde o cetim mais opaco, com aquele leve brilho, até um cetim mais translúcido, mais transparente mesmo, que entra lá na primeira tendência que eu falei com vocês. Então a gente vai ver demais esse material. E agora, falando de peças, começou a parte polêmica, mas ainda não é a mais polêmica. Eu acho que não, acho que você vai achar do final mais polêmica ainda. Não sei se vai chegar aqui no Brasil, se essa moda vai pegar aqui no Brasil, mas ela já tá aparecendo fora, que são os bloomers, que são esses shortinhos que imitam uma lingerie também do século XIX. Ela parece muito aquela lingerie antiguinha, aquele shortinho que as mulheres usavam, cheio de babadinho. A gente vê isso hoje em roupa de criança, uma coisa meio infantil, assim. Imagina aquela calçola mesmo, cheia de babadinho que a criança usa em cima da fralda, sabe? Antigamente as mulheres usavam muito isso por baixo dos vestidos. Antes, bem antes, quando ele surgiu mesmo, ele era até um formato de bermuda, sabe? Era uma roupa íntima da mulher, porque, enfim, mulher não ficava muito descoberta, né? Então era uma roupa íntima, era uma bermudinha e foi encurtando com o passar dos anos. E esse bloomer, esse shortinho mesmo, ele tem essa cara aí de coisinha meio infantil, meio babado, meio lingerie, tem a coisa da renda, tem o detalhe da sobreposição. E isso foi trazido agora pro lado de fora. No verão europeu, que vem, né, antes do nosso, isso já começou a aparecer, já começou a despontar. Então, pode ser que venha aqui pro Brasil. Eu já vi algumas marcas fazendo, mas eu não tenho certeza se essa moda pega tanto, né? Para pessoas mais jovens, né, que gostam desse tipo de tendência mais ousada, digamos, pode ser que pegue, mas não é uma coisa tão democrática assim, não é uma coisa que tanta gente se sente tão confortável. Então, quando isso aparece, é um sinal de que vai ter menos aderência, mas ainda assim, pode ficar de olho aí, porque você provavelmente vai ver algum bloomer durante as coleções. E se você não vê um idêntico a essa calçolinha aí do século XIX, você vai ver alguma referência parecida, alguma estética parecida. De repente, só o shortinho ali com um elástico e prendendo na perna. Isso aí, né, é uma referência, uma releitura mais adaptável para o dia a dia. Você pode ver, talvez, referência ali como lacinho, como shorts com barrado de rendinha, sabe essas coisas, gente? Na moda é uma loucura, porque assim, às vezes vem aquela tendência muito literal, muito readaptada do jeito que a peça é mesmo. Só que em muitos casos isso é pouco prático, é pouco funcional para a vida das pessoas. Então vão acontecendo releituras daquela peça, as coisas vão se adaptando para o contexto atual e para como aquela peça vai ser usada. Então eu apostaria até mais que a gente vai ver shorts com essa referência bloomer, né? Então short com barrado de rendinha, short com fitinha de cetim, lacinho, coisas assim, com um pequeno elástico ali na região da perna para dar uma fofada no short. Aposto mais nisso do que naquele bloomer tradicional com rendinha, com babadinho, que vai vir também, tá? Ele completo. Mas eu aposto mais na primeira opção porque acaba sendo uma peça mais usável. Estranho ou não, eu acho uma coisa um pouquinho estranha, confesso. Vai vir por aí e eu acho que a gente pode ver também aqui no Brasil. E aí, falando pessoalmente do bloomer, eu diria que é uma micro tendência. Nem sempre a gente consegue prever muito isso, sabe, gente? Mas assim, a macro tendência é esse perfume do século XIX, essa coisa mais rendas e babados e bordados e texturas e sobreposições. Isso aí é o macro, é a visão macro e ela se desdobra em vários mini elementos, né? Esses mini elementos são as micro tendências muitas vezes. Uma delas pode ser esse bloomer. Então, se eu fosse fazer as minhas apostas, eu diria que não é uma tendência que vale a pena você investir não, se você quiser comprar uma coisa que dure, né? Se você gosta de tendência, aquela coisa passageira, se pra você tá tudo bem isso, então ok. Mas se você quiser algo que realmente vale a pena investir, eu diria que não vale.
Tá. E agora uma notícia boa, né? De mais uma peça que vai estar muito em alta e que não é uma peça passageira, que continua sendo super atemporal. As saias evasê. Eu sei que novidade que tem saia evasê, né? Mas a gente veio de um inverno com muitas saias retas, se vocês forem observar. Essa modelagem com o shape mais reto, mais lápis, assim, tava bem mais em alta, ficou mais em ascensão. As saias evasê saíram de moda? De forma alguma, gente. Nunca vai sair de moda uma saia evasê, tá? Mas como eu falei com vocês, tem lá seus altos e baixos na moda. Tem época que a gente vai ver mais uma coisa, vai ver menos outra. Então a gente veio de um momento com muitas saias retas. As saias retas continuam muito em alta, tá? Pode ficar tranquila. E também é uma modelagem muito atemporal. Mas agora a gente vai ver um volume maior de saias com modelagem evasê. A modelagem evasê é esse formatozinho de letra A, né? Que a saia abre assim. E elas vão vir especialmente nas saias midis e também nas saias longas. Outro ponto curioso é que a gente veio de um inverno de mini saia. Não sei se vocês repararam, mas a mini saia ela ficou muito em alta no verão passado, nesse inverno. Ela continua também em alta, inclusive uma mini saia de cintura baixa, a gente também vai ver por aí. Mas agora tem uma ascensão de novo das saias midi e saias longas de shape evasê, tá? Então podem ficar de olho. E aí, falando especificamente de saias, a gente vai ver bastante saia com plissado. Isso mesmo, saia com plissado. Provavelmente você já viu, você talvez já tenha alguma no armário que você comprou aí 1 ano, 2 anos atrás. Não é uma modelagem que sai de moda, não é um tipo de material que sai de moda. O plissado e a saia midi, a saia evasê, são peças muito atemporais, como eu falei, mas agora a gente vai ver um revival dessas peças. Então, o evasê e o evasê plissado, eles vão ficar bastante em alta, justamente por causa desse momento todo mais romântico, mais feminino, né, com todas essas referências que eu falei com vocês. E eu tenho uma certa desconfiança que a gente vai ver também essa modelagem evasê e essa modelagem evasê no plissado bastante em cetim e também em linho, aquele linho mais cru, sabe? Eu acho que a gente vai ver bastante. E o cetim, porque como a gente viu antes, ele é um elemento que entra muito forte agora no verão. Peplum. O peplum, gente, é essa modelagem que a cintura fica bem fininha e abre uma certa saia ali na cintura, sabe? É aquele new look do Dior, que o Dior fez em 1940, ficou muito famoso, né? Christian Dior é muito reconhecido por essa modelagem, então o peplum ele tem essa estética. Só que agora a gente vai ver o peplum não só em blusas, mas também em vestidos, a gente vai ver também em blusas mais curtas, em modelagens diferentes. Só que agora esse peplum que a gente já conhece, ele vem especialmente em blusas sem alça, né? Top, tomara que caia. A gente também vem vindo de um momento onde as blusas sem alças estão em muita ascensão, né? Inverno com top, verão com top. A gente passou, eu diria que o top de uns tempos pra cá, ele substituiu o cropped. Não sei se vocês repararam isso, né? De peça com mini comprimento. Antes era uma época ali muito de cropped, agora ainda tem cropped, óbvio, né? Não é uma coisa que saiu de moda, mas os tops, eles ganharam um protagonismo, né? Aquele top sem alça, tomara que caia mesmo. Então, a gente vai ver bastante peplum com essa estética sem alça. A gente vai ver bastante peplum também em blusas frente única, sabe? Que tampa aqui e só prende no pescoço e aí abre aquela rodinha assim do peplum. Vem muito disso pela frente e também o peplum tradicional. Sapatilha, a não ser que você estivesse em Marte nos últimos 6 meses, eu tenho certeza absoluta que você já percebeu que a sapatilha voltou. Não que ela tenha ido para algum lugar, que ela tenha ficado fora de moda. A sapatilha também é um sapato clássico. Essa temporada tá muito boa, tô falando para vocês de várias coisas bem atemporais aqui. Mas a sapatilha, ela também ficou numa onda mais baixa, né? A gente vinha ali 1 ano e meio atrás de uma era de sapatos mais pesados, então mocassim tratorado, sandálias com tiras largas e uma sola tratorada também. E aí, em função desse peso nos pés, todos os sapatos mais delicados, eles acabam ficando um pouco de lado, né? Que foi o caso da sapatilha. Muita gente não deixou de usar, como eu disse, é um sapato super clássico, mas agora ela voltou com tudo, porque, gente, tem esse momento mais delicado na moda. E isso já vem acontecendo há um tempo, né? Já vem acontecendo há algumas temporadas, e agora com essa inserção de referências aí do século XIX que eu tô falando com vocês, toda essa delicadeza se reflete, não só nos tecidos, nas modelagens, cintura marcada, toda essa feminilidade que eu tô explicando pra vocês, mas isso também vai aparecer nos sapatos. Então as sapatilhas, elas já voltaram e elas continuam muito fortes nessa estação. E eu vou fazer alguns destaques. Como a gente fala
de materiais mais leves, materiais mais fluidos, mais femininos, mais delicados, isso também vai refletir nos sapatos. Então a gente vai ver muita sapatilha de veludo, muita sapatilha com transparência, muita sapatilha com tela, sabe? Tela bordada. Muita sapatilha também que tem até aquela presilha na parte de cima, que tem um efeito mais boneca, sabe? A gente vai ver muito, muito disso. Elas continuam ainda por bastante tempo. E é um tipo de sapato que, se você investir, também não vai sair de moda. E agora, o que pode significar o terror de muitas, a tendência mais polêmica que já andou aparecendo por aí. A última vez que a gente viu essa tendência foi ali 2010, 2012, mas ele está definitivamente de volta e é o balonê. Isso mesmo, você lembra daquela saia balonê, vestido balonê? Agora ele voltou com tudo, nas saias, nos vestidos, mas também nas mangas. Então, aquela manga bufante com efeito balonê, aquele top, às vezes um balonê ao contrário, né, que fica aqui no decote, também voltou com tudo. E eu diria que o destaque desse balonê são também em tecidos um pouquinho mais estruturados. Então é aquele balonê de algodão um pouquinho mais armado, é aquele balonê de tafetá que fica um pouquinho mais armado. A gente também vai ver o balonê de cetim, que é, né, o tecido da temporada. Tem gente que adora, tem gente que detesta o balonê, porque, como o próprio nome indica, né, ele é um balão. Você há de convir que nem todo mundo gosta de vestir aquela roupa que tem um formato de balão, né? Mas, querendo ou não, ele está aí com tudo. Eu diria que o balonê também é uma micro tendência, sabe? Tudo bem, ele já esteve ali em alta em 2010, 2012, mas passou muito tempo embaixo. Então eu não diria que é uma coisa que vale a pena você apostar se você pensa em atemporalidade das roupas, né? Eu acho que é algo que vai passar assim e depois vai dar uma caída de novo, sabe? O contrário das outras peças que eu falei, com exceção do bloomer, aquele shortinho. Todas as outras, elas são muito atemporais e você pode investir porque é algo que realmente não vai sair de moda. E aí, me conta qual tendência você mais gostou, qual você vai usar, qual você não vai usar. Me conta aqui nos comentários, eu tô adorando conversar com vocês aqui no YouTube, gente. E lá no Instagram, @MarinaNaves, eu tô todos os dias trocando ideia também na nossa caixinha de perguntas e respostas. Se você ainda não está lá, eu vou te esperar. E eu deixei aqui do lado um vídeo que você também pode gostar de assistir. Um beijo e até a próxima!